Caras e caros matosinhenses, estamos a 4 anos de celebrarmos os 50 anos da democracia em Portugal. O 25 de abril de 1974, que nos retirou da pobreza e do analfabetismo e nos aproximou da Europa e do mundo, deu-nos muito. A liberdade, valor supremo conquistado em 74, a justiça, independente, pilar fundamental do Estado de Direito, um Estado social que tem minimizado as desigualdades, um Serviço Nacional de Saúde a quem todos hoje reconhecemos a importância, um sistema de ensino que dá aos nossos jovens igualdade de oportunidades e lhes permite qualificarem-se como cidadãos e como profissionais. Mas ao 25 de abril devemos igualmente uma matriz de instituições democráticas, eleitas diretamente pelo povo, e delas evidencio as autarquias, as instituições democráticas com maior proximidade entre os eleitores e os eleitos. Em Matosinhos, como em todo o país, os munícipes escolhem livremente quem administra em seu nome o município. Não esqueçamos isto, muito menos hoje. As pessoas que em nós confiaram para aqui estarmos a gerir a res pública olham para nós nos melhores e nos piores momentos, com a liberdade de quem nos escolheu e com a exigência de quem nos avalia. A liberdade que conquistamos em abril é uma liberdade ética, uma liberdade com responsabilidade. E esta responsabilidade começa pelos eleitos, por todos nós. O exercício do poder local não pode ser um exercício de demagogia. O equilíbrio da gestão de um concelho com a dimensão e complexidade social e económica de Matosinhos não se compadece com modos de fazer política baseados em promessas inconcretizáveis ou em guerrilhas que apenas debilitam a força vital da nossa terra e nos menorizam. Este aniversário do 25 de abril marca o primeiro ano de uma nova vida. Há um antes e um depois do 25 de abril de 2020. Chegamos aqui sujeitos à ameaça de um inimigo invisível, confinados, restringidos nas nossas liberdades essenciais. Chegamos aqui com medo do que o amanhã nos irá trazer. Sabemos que temos pela frente aquele que poderá ser o maior desafio das nossas vidas, a reconstrução da comunidade e da sociedade perante uma crise que se adivinha muito grave e afetará as pessoas, as empresas e as instituições com uma intensidade de que não temos memória. Em Matosinhos, essa reconstrução começa hoje. Começa porque não paramos. Não paramos o nosso ambicioso plano de investimentos e de obras, que para além da importância que tem para o desenvolvimento sustentável do concelho e para a qualidade de vida das pessoas, são agora essenciais para o reforço da nossa competitividade territorial e para o relançamento da economia. O grande projeto da requalificação das margens do Rio Lessa, a requalificação das nossas escolas, o investimento nos conjuntos habitacionais, a passagem superior da A28 junto ao Norte Shopping ou o novo edifício da PSP. E preparamos o Plano de Emergência Social, aprovado por unanimidade, o primeiro mecanismo de apoio às pessoas e às famílias. Em Matosinhos, os apoios serão distribuídos a quem dele mais precisa. Sejam pessoas, empresas, IPSS, associações culturais. Seremos criteriosos nos apoios. Não nos intimidaremos com a demagogia dos que, quando estão no poder, advogam a austeridade e na oposição se transfiguram em mãos largas, desfazendo-se em falsas promessas. Vamos articular os nossos programas de apoio aos programas nacionais e europeus com o objetivo de garantir que Matosinhos será um exemplo nacional da fase de reconstrução pós-Covid. Durante esta fase de pandemia, Matosinhos esteve à altura do desafio. A Câmara Municipal nunca baixou os braços. Partimos de imediato para a luta com os aliados que, como nós, disseram presente, com milhares de matosinhenses que, de forma corajosa e profissional, asseguraram cuidados, serviços e solidariedade. Nunca poderemos nomeá-los a todos e a todas. São tantos os setores, os que estão na linha da frente desta luta. Professores, motoristas de autocarro, polícias, bombeiros, operários, psicólogos, assistentes sociais, trabalhadores do comércio, da limpeza urbana, das IPSS, das juntas de freguesia, da Câmara Municipal e médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, a quem tanto devemos e que são o rosto de uma das maiores conquistas do 25 de abril e da democracia, o SNS. Se fomos capazes de nos unirmos perante o desafio inicial da pandemia, se formos capazes de continuarmos unidos por Matosinhos, por este concelho de gente corajosa, trabalhadora e audaz, estaremos a honrar os nossos mandatos e homenagear da forma mais pura os valores de Abril e a solidariedade, que é o perfume da nossa democracia. O 25 de Abril
neste 46º aniversário, merece ser comemorado com a mesma veemência com que o povo o celebrou nas ruas em 74. Ainda que o confinamento nos remeta a uma comemoração mais individual, é importante que nos sintamos unidos na sua celebração, porque os valores de Abril são nossos. Caras e caros matosinhenses, este é o 25 de Abril que temos de viver de forma diferente. Um acontecimento raro e de grande impacto obriga-nos a celebrar de modo singular a data mais importante da história recente do nosso país. Nas atuais circunstâncias, estarmos juntos fisicamente é uma impossibilidade, mas comemorarmos a data fundadora do Portugal moderno, livre e democrático é uma exigência política e um ato de agradecimento aos que corajosamente fizeram a Revolução dos Cravos. O mundo vive uma situação dramática. Não devemos ter medo de ser rigorosos na adjetivação da realidade. A humanidade está confrontada com uma doença que, de momento, não tem medicamentos para a curar, nem vacinas para a evitar. Mas se formos fortes e determinados, podemos afrontá-la, minimizar os seus efeitos e dar tempo à ciência para encontrar uma forma definitiva de a resolver. Portugal tem demonstrado uma enorme capacidade de levar a cabo uma luta persistente e com bons resultados, o que infelizmente não tem acontecido em todos os países. Este esforço tem merecido o reconhecimento de organismos internacionais, como recentemente a OCDE concluiu, e cito, Portugal é o país com mais projetos inovadores para combater a Covid-19. Este combate tem sido feito pelos portugueses em geral e especialmente pelos profissionais da saúde, proteção civil, bombeiros, cuidadores e por tantos outros profissionais com perseverança, sentido cívico e em comunhão com os órgãos de soberania, Presidente da República, Governo e Assembleia da República. Nesta luta, o poder local, uma das grandes conquistas de Abril, demonstrou mais uma vez ser imprescindível. A forma como em todo o país as autarquias assumiram o desafio de responder às carências sentidas nos seus territórios, a criatividade das respostas encontradas, os recursos humanos e financeiros disponibilizados, mostram que o poder local é um parceiro decisivo na resolução dos problemas nacionais. Os matosinhenses podem sentir-se orgulhosos. A resposta da nossa autarquia foi rápida, abrangente, diversificada e inovadora. Concebida e implementada num contexto particularmente adverso, não nos podemos esquecer que a Presidente da Câmara, o Vice-Presidente e o Vereador foram infectados pelo coronavírus. Os resultados alcançados dizem tanto da capacidade de liderança dos políticos como da capacidade de trabalho e de dedicação das trabalhadoras e dos trabalhadores municipais. Mas é cada vez mais claro que o impacto desta pandemia irá para além das questões sanitárias. A nossa resiliência e a capacidade de nos superarmos nos momentos decisivos serão fundamentais para mais uma vez ultrapassarmos as dificuldades que se aproximam. Matosinhenses, este é um 25 de Abril diferente. Vivemo-lo em estado de emergência, com algumas das nossas liberdades limitadas. Mas foquemo-nos no que verdadeiramente importa neste momento. Estamos a ganhar a luta contra o vírus. As liberdades estão no essencial garantidas. Continuamos a viver numa democracia, adaptada ao confinamento, é certo, mas sem mácula. É com esta referência ao que é essencial na nossa comunidade que continuaremos a lutar nos hospitais, nos lares, nas empresas, nas nossas casas, para que este inimigo invisível seja derrotado. Neste momento, tem de ser essa a nossa grande ambição. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Falar de Abril é falar de liberdade. Falar de liberdade é falar de independência. Independência económica, independência alimentar. Independência no acesso a bens e serviços de toda a ordem. Neste momento, para garantir o acesso a qualquer produto, estamos dependentes de longas cadeias de produção e distribuição. Veja-se o caso de máscaras, desinfetantes, testes, reagentes, ventiladores, agora tão necessários. Tiveram de vir do outro lado do mundo. Mas podemos fazer de outra forma. É possível fazer local. E a produção de ventiladores está agora a fazer-se em Matosinhos. E este é o espírito. Matosinhos pode e deve ser um exemplo.
Temos condições excepcionais para a produção de energias renováveis, a partir da força do mar e do vento. Temos uma extensa área agrícola que poderia fornecer alimentos frescos e locais. Temos unidades de investigação, de excelência, que podem trabalhar em parceria com o tecido industrial para a criação de valor através de inovação. Temos de apostar na economia circular, na produção local e sustentável. Temos de apostar em modelos que respeitem as pessoas e o planeta, recuperando habitats, ecossistemas e biodiversidade. Contem com o PAN para este caminho. Façamos renascer Abril. As melhores saudações a todos e a todas. O Bloco de Esquerda de Matosinhos saúda e lembra o 25 de Abril de 74 como o Dia da Liberdade e da Esperança. Este ano as comemorações estão sujeitas a contingências pela Covid-19, mas a democracia não foi suspensa. E essa é uma constatação a ser assumida por todos os democratas no respeito pelas medidas de confinamento impostas pelas autoridades de saúde para o bem de cada um e salvaguarda de todos. O Bloco de Esquerda saúda os que contribuem para a luta contra esta pandemia, médicos, enfermeiros e auxiliares, mas também os agentes da autoridade e uma enorme cadeia de trabalhadores sem os quais o país não poderia prosseguir. A abnegação dos serviços públicos, do Estado Social, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, cujos trabalhadores, à custa de sacrifício pessoal, conseguiram erguer uma resposta que parecia impossível, dado o desinvestimento sofrido por este serviço essencial, sem o qual as consequências teriam sido bem mais gravosas. Mas muito há ainda por fazer. Um setor social que deve merecer a maior atenção por parte das autoridades autárquicas é o das pessoas de idade, que vivem confinados em lares, muitos dos quais em grandes dificuldades e nenhumas condições em termos de alojamento e do pessoal técnico. Esta situação tornou-se mais visível nesta crise sanitária e já levou à morte de muitos idosos, alguns do nosso concelho. Aliás, Matosinhos é um dos concelhos com elevado número de infectados, o que vai obrigar a que os autarcas locais devam rever as políticas públicas de prevenção e de apoio social aos cidadãos. Esta crise confronta-nos também, em termos de valores, do respeito pelos outros, de respeito pela natureza e pelos animais, e trouxe-nos a necessidade de viver de forma mais simples e sem consumismos absurdos. Com o 25 de Abril, a sociedade portuguesa conquistou o direito a decidir o seu futuro. Nesse momento de confinamento dos cidadãos, a democracia de Abril está viva e atuante. Assim deverá continuar. Viva o 25 de Abril! Hoje, mais que nunca, é importante celebrar o 25 de Abril. São 46 anos desde o glorioso movimento das Forças Armadas que restituiu a liberdade de Portugal. A CDU não quer deixar esquecer todos aqueles que, durante décadas, combateram a ditadura fascista, muitos deles com a sua própria vida, sofrendo a repressão, a tortura, nem esses, muitos deles comunistas, bem como outros democratas de várias tendências. Não queremos deixar esquecer que, com o 25 de Abril, foi possível acabar com a guerra colonial, foi possível retirar o país da pobreza, foi possível dar a liberdade a todos. Naturalmente que também essas conquistas ficaram consagradas na Constituição Portuguesa. Hoje, neste momento difícil, não pode ser possível, nem aceitamos, que sejam retirados direitos aos trabalhadores em torno e na base da pandemia. A liberdade tem futuro. Nós estaremos cá para dar combate a que nenhum trabalhador perca algum direito. O futuro de Portugal e do povo português e dos trabalhadores dependerá da luta de todos e da determinação que lá pusermos. Hoje, mais do que nunca, é importante voltar ao espírito do 25 de Abril. Hoje, mais do que nunca, queremos naturalmente, neste dia, saudar todos aqueles que participaram e tornaram possível. Por isso, hoje, dizemos 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Na passagem do 46º aniversário de 25 de Abril, as minhas primeiras palavras são para homenagear os militares que o executaram e para todos os que lutaram pelo direito de um povo a ser livre. Aqui evoco aqueles tantas vezes injustiçados
que tentaram, na chamada ala liberal da Assembleia Nacional, mudar o regime. Entre eles Francisco Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Magalhães Mota, João Bosco Mota Amaral. Hoje celebrar Abril é também prestar homenagem e reconhecimento aos novos heróis de Abril, aqueles que continuam a lutar pela nossa vida e pelo nosso bem-estar. Isto é, os profissionais da saúde, as forças de segurança, os bombeiros, mas também todos os que criam as condições para que não nos faltem os bens essenciais. Uma palavra de solidariedade aos que foram atingidos por esta doença estúpida e de conforto aos que viram entes queridos ser por ela ceifados. O PSD pôs de lado divergências e discordâncias políticas que existem e continuarão a existir, votando favoravelmente todas as propostas de combate à Covid-19 apresentadas na Câmara de Matosinhos. Lamentamos que algumas propostas que o PSD apresentou não tenham sido aprovadas pela maioria. Por exemplo, a proposta do PSD de a Câmara devolver parte das verbas cobradas em sede de IMI, sendo tal devolução feita por vala descontar em compras no comércio local, apoiando assim as famílias e o comércio que vivem uma situação desesperante. Lamentamos que só há dias tenham começado a testar os utentes e colaboradores dos lares de terceira idade. Algumas vidas poderiam ter sido salvas e muitos infectados poupados se tivesse havido a consciência do risco que os mais vulneráveis corriam e correm. Não se conhece ainda um plano de apoio à recuperação da restauração e do comércio local, devastados por esta crise, enquanto muitas câmaras municipais de diferentes cores políticas já os têm prontos e algumas até já em execução. Enquanto muitas câmaras reduziram taxas e isentaram pagamentos para aliviar famílias e empresas, os matosinhenses foram atingidos por significativos aumentos da fatura da água e saneamento. A prioridade tem de ser apoiar os matosinhenses, os desempregados e os que têm o emprego e o rendimento em risco, as empresas e o tecido produtivo, e não largar mais €500 mil numa casa de arquitetura fechada. O PSD continuará a denunciar erros, alertar para omissões, apresentar soluções. Pelo 25 de Abril, pelos matosinhenses, por Matosinhos e por Portugal. O Movimento de Cidadãos Independentes, António Parada Matosinhos Sim, saúda todos os matosinhenses em particular e toda a nação portuguesa em geral. Neste momento particularmente difícil das nossas vidas, em que vivemos uma situação de calamidade pública motivada pela pandemia do Covid-19, não podemos deixar de lembrar as mulheres e homens, profissionais de saúde, forças de segurança, todos os que trabalham no combate a esta pandemia e a todos que contribuem para que nada falte no essencial das nossas necessidades. É justo reconhecer o trabalho, a dedicação e o empenho destas mulheres e homens, a quem estaremos para sempre agradecidos. Lembramos que este nobre povo desta nação valente foi capaz de vencer a ditadura em 25 de abril de 1974, na maravilhosa Revolução dos Cravos, da liberdade e do amor, onde nos canos das espingardas foram colocados cravos em vez de balas, que saberá, uma vez mais, com resiliência e a união de todos, vencer este invisível inimigo. Portugal de Abril, dos capitais e do povo, um Portugal novo, cuja melhor homenagem que hoje podemos prestar àqueles heróis de 74 que conquistaram a democracia, os direitos e garantias da liberdade para todos nós, é estarmos unidos e lembrar sempre a Revolução dos Cravos, o 25 de abril de 74. Portugueses unidos jamais serão vencidos. Somos ondas do mesmo mar. Para que possamos de novo abraçar e beijar os que mais amamos, é necessário resistir para podermos sorrir. Neste abril diferente, para que tenhamos um abril sempre. Caros matosinhenses, no 46º aniversário do 25 de Abril, o Dia da Liberdade, aquele dia em que uns poucos lutaram pela liberdade de todos, estes ensinaram-nos que não compensa pugnar pela escravidão, mas sim que lutar pela liberdade faz de uma nação mais forte, mais livre, mais feliz e, sobretudo, faz de um povo com direitos, liberdades e garantias inalienáveis. Neste tempo de pandemia, que nos leva ao confinamento e que nos restringe alguns direitos e liberdades, Abril não nos pode fugir do horizonte. Não. A democracia não ficou suspensa. Não. As nossas liberdades e direitos não desapareceram. Não. Este inimigo invisível e insidioso, como é o Covid-19, não levará a melhor como outros inimigos, esses outrora até bem visíveis, mas que também não foram bem sucedidos porque fomos uma nação e um só povo. A nossa nação, o nosso povo, os matosinhenses, podem e devem esperar de todos aqueles que têm responsabilidades políticas e públicas
de não deixar ninguém para trás. O grupo de cidadãos Narciso Miranda por Matosinhos estará atento. Iremos garantir que esta ou outras crises se gerem com recursos e não com ideologia. Que a ignorância aqui não pode ser atrevida, trocando convicções por conveniências. Não podemos ter respostas preguiçosas para os problemas reais dos matosinhenses que decorrem desta maleita que tanto nos tem feito sofrer. Lutaremos para que haja um futuro para os nossos jovens, segurança para a nossa velhice, esperança para os mais fracos e debilitados, para que exista no futuro próximo um mundo no qual a ciência e o progresso conduzam à liberdade e felicidade de todos. Todos, sem exceção. Um bem-aja a todos os matosinhenses. Abril, sempre. O 25 de Abril é uma data inolvidável e inesquecível para todos aqueles que a viveram como eu. É um marco histórico na nossa sociedade. Encerrou um período onde éramos um país fechado, isolado, a sofrer as agruras de uma guerra colonial, com PIDE, com censura. E deu-nos a capacidade de sonhar na construção de uma sociedade diferente. Uma sociedade democrática, uma sociedade livre, onde todos pudéssemos ser mais felizes. E essa sociedade fosse alicerçada em alguns pilares fundamentais. O direito à saúde, um Serviço Nacional de Saúde que fosse abrangente para todos, ricos e pobres, que fosse capaz de dar uma resposta positiva em momentos de maiores dificuldades, como este que estamos a viver. Onde também tivéssemos o direito ao trabalho, o direito a uma justiça mais transparente, mais célere. Onde tivéssemos também direito a uma escola onde pudéssemos aí construir um cidadão melhor, um cidadão mais apetrechado, um cidadão mais culto, um cidadão que fosse ator na construção dessa sociedade. Porque a cidadania é de facto fundamental, como espaço de afirmação individual numa sociedade que é de todos e para todos. Mas o 25 de Abril não pode ser uma data. O 25 de Abril tem que ser um espírito. O 25 de Abril tem que ser um desígnio, um projeto coletivo, que tem que ser construído por todos e não só por alguns. Temos essa obrigação. No poder autárquico, encontramos aí a capacidade de nós suprirmos as dificuldades de todos nós. Temos que o reforçar com mais meios, mais competências e também, obrigatoriamente, com mais capacidade de intervenção. Em nome do PS, em nome dos socialistas que estão na bancada da Assembleia Municipal, eu queria deixar-vos aqui uma mensagem. Para nós, o 25 de Abril não é de facto uma data. Para nós, o 25 de Abril é a capacidade de sonharmos sempre na construção de uma sociedade diferente. Estamos lá para isso. Por isso, o 25 de Abril para nós é sempre uma tarefa de todos os dias. Viva o 25 de Abril!